Ezequiel 37. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Amém? Olha, a visão correta desse vale de ossos que estamos presenciando, lendo na palavra de Deus, precisamente no livro de Ezequiel, ele vem trabalhar nos dias atuais a realidade de um mundo que está perdido, de um mundo que está sem salvação, de um mundo que está vivendo um verdadeiro caos, de um mundo que está vivendo um verdadeiro caos e de uma igreja com a mesma natureza, não é? Porque essa experiência, ela é uma experiência espiritual por parte do profeta. Ela é uma experiência espiritual por parte do profeta. A gente sabe que lá no período do Velho Testamento, uma experiência espiritual por parte dos profetas era comum, como a gente viu em Isaías, Neemias e vários outros profetas tendo uma experiência semelhante a essa de Ezequiel. E Ezequiel, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, ele é levado a esse vale de ossos. Ele é levado a esse vale de ossos. E lá ele teve aquela visão. Então aquele vale, ele simboliza literalmente, primeiramente o mundo. Não é? Por quê? Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje, já o mundo daquela época e o mundo que está por vir, é um mundo que está literalmente perdido, literalmente escravizados pelas hostes espirituais do mal. Então o diabo, ele tem escravizado o mundo de hoje em que nós estamos vivendo. E muitos de nós, servos de Deus, muitos líderes, estão precisando de ter uma experiência semelhante à de Ezequiel, semelhante à de Isaías, semelhante a de vários outros profetas, e por que não dizer uma experiência apostólica, não é? Uma experiência semelhante à dos apóstolos, discípulos do Senhor Jesus. Por quê? Porque no período que nós estamos vivendo, Deus ainda está a chamar homens e mulheres para levá-los a uma experiência espiritual, profética. E justamente para quê? Qual é a intenção de Deus em levar o homem
a uma experiência espiritual deste nível e profética, não é? Nada mais é do que elevar o nosso nível espiritual, elevar a nossa visão de reino, não é? Elevar o nosso despertamento espiritual, justamente para quê? Para você poder contemplar a numerosa multidão espalhada pelo mundo afora e que estão perdidos, não é? Então eu garanto o seguinte, que se muitos pastores, muitos obreiros, muitos evangelistas, missionários, líderes, não é? Que se tivesse uma experiência espiritual nesse nível, de Deus pegar o seu espírito, pegar você e levar você a um determinado local e te mostrar, não é, com mais clareza o que está acontecendo, não sendo com este propósito de você voltar e fazer disso um comércio, não é? Para atrair a fé das pessoas, mas para elevar o seu nível espiritual, para você entender realmente o nível em que você deva estar e o nível que você deva descer para você poder alcançar o coração das pessoas com a palavra de Deus, não é? Então é por isso que a pergunta para Ezequiel foi muito profunda. Eu considero esta pergunta também pesada, porque poderão estes ossos reviver? Poderão estes ossos reviver? Não é? Então nós estamos vivendo hoje, e oxalá que nós tivéssemos esta experiência, que cada pessoa que está dentro de uma igreja evangélica, um líder, cada pessoa que está servindo ao Senhor, ele tivesse essa experiência, ele olhasse para o nível da sua cidade, do seu estado, do seu país, da nação em que ele está vivendo, e ele conseguisse contemplar os milhões, as milhares, milhões, dezenas, centenas, milhões de pessoas que estão vivendo uma vida de pecado, e que se essas pessoas morrerem sem ter um encontro pessoal com Jesus, sem ter uma experiência real com Jesus, que essas pessoas serão condenadas ao julgamento eterno. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra do Senhor. Foi o Senhor Jesus que disse, quem disse que em breve ele voltaria para separar as ovelhas dos bodes. Então eu digo sempre o seguinte, falo assim, olha, se você quer elevar o seu nível espiritual, o seu crescimento espiritual, a sua maturidade espiritual, então você faça aquilo que está em Provérbios, porque Provérbios diz o seguinte, assim, olha, quem ganha almas é sábio, não é? Então se você quer alcançar um alto nível espiritual, maturidade espiritual, então olha para o mundo perdido como Deus quer que você olhe. Deus olha e mostra para Ezequiel a ossos sequíssimos, é o superlativo para a extremidade da sequidão daqueles ossos, não é? E justamente porque aos olhos humanos é incapaz deles terem vida, aos olhos da ciência, até mesmo da religião, a melhor religião que existir no mundo, irão olhar para este exército e vai dizer o quê? Senhor, só Tu tens a resposta. Então que nós possamos olhar para isso. A segunda parte que eu também aplico neste texto é concernente à igreja.
porque foi o apóstolo Paulo que trouxe uma visão paralela a este texto, quando ele fala lá em Coríntios, que há dentro da igreja aqueles que dormem, aqueles que são fracos na fé, aqueles que são doentes. Então a gente também tem este vale de ossos secos dentro da igreja, não é? Porque se você olhar o nível em que a igreja está hoje, se você olhar o nível da liderança que existe hoje, então você vai ver que dezenas, centenas de milhões de pessoas estão enchendo as nossas igrejas. As igrejas evangélicas estão sendo cheias. Graças a Deus por isso, porque o que a gente prefere é que você esteja numa igreja, a estar numa boate, a estar num carnaval, a estar numa vida pecaminosa. Mas não é só estar numa igreja, é você estar com o seu corpo, alma e espírito voltado para o Deus eterno, para o Deus que salva, para o Deus que cura, que liberta, que transforma. Justamente por quê? Porque diante desta situação que estamos vivendo hoje, dezenas de servos de Deus ainda não têm clareza da sua vida espiritual, estão vivendo uma derrota espiritual, um verdadeiro massacre espiritual, porque em todo o nosso território nacional, né, quantas pessoas não têm mais forças para frequentar uma igreja? Quantas pessoas não têm mais força para se posicionar como igreja? Quantas pessoas não têm mais, até mesmo assim, a capacidade de abrir a sua boca e dizer: eu faço parte da igreja do Deus Altíssimo? Então são muitas pessoas. E justamente por quê? Porque existe no nosso meio centenas de pessoas, dezenas de pessoas que estão pregando a palavra de Deus, mas não faz como o apóstolo Paulo, não vive a palavra de Deus, não andam na palavra de Deus. Dezenas de pessoas que são mero espectadores na casa de Deus. São pessoas que estão vindo à igreja atrás de uma revelação, atrás de uma profecia, atrás de uma palavra, simplesmente para alimentar o seu ego, simplesmente para alimentar a sua vida pessoal. Não estão atrás de um Deus que vai transformar a sua vida, de um Deus que vai mudar a sua forma de se relacionar com o seu próximo. Então, não são muitas pessoas, e não são poucas pessoas, aliás, perdão. Então, por isso estão espiritualmente mortas diante do Senhor. Quantas pessoas têm agora aproveitado esse conhecimento invertido, chegando à sua vida através da internet, tem abolido as práticas ensinadas pelos pastores lá de 30 anos atrás. E eu fico pensando, eu perguntei um dia desses para um pastor: você aprendeu assim o que você está pregando há 30 anos atrás? Mas antes eu perguntei para ele assim: você acredita que aquele pastor que você converteu, que te ensinou a palavra de Deus, ele era um homem de Deus, um grande homem de Deus? Qual era o seu nível de admiração? Ele disse: aquele homem, ele era o melhor homem que entrou na minha vida, ele é um grande homem de Deus, ele me ensinou as verdades do Senhor e tal, assim. Então eu disse para ele: e como agora você entra na internet e apenas ouve vários ensinamentos e você deixa de crer naquele homem que te deu base, naquele homem que te ensinou, naquele homem que te plantou na terra do Senhor, para que você fosse uma pessoa cheia de fruto, voltada com seu coração para a vontade de Deus, e agora você já não crê mais. Você está pregando totalmente contra os planos que Deus
realizou para a sua vida e para a vida do seu povo. E ele ficou sem palavras, sem saber o que me dizer. Então deixa eu dizer para você uma coisa. Eu não sei qual o seu nível dentro da sua igreja. Não sei se você está espiritualmente curado, sarado. Se você está espiritualmente hoje um crente maduro, um crente preparado. Se você já é um líder de alto nível na presença do Senhor. Se as suas experiências o elevou a você fazer a vontade do Pai. Não é? Ou não sei se você está num nível tão baixo que você pode ser comparado ao vale de ossos secos, sequíssimos. Você já não consegue produzir nada para Deus. Você não tem coragem, você não tem ânimo, você não tem vontade de fazer nada. Não é? Eu trabalho aqui no bairro São Raimundo, na rua Colombito, número 60, e aqui passam vários pastores, missionários, vários líderes que foram líderes de congregações, que foram líderes que trabalharam e que estão hoje abatidos, desanimados, estão sentados em algum banco de alguma igreja e lá não conseguem produzir nada, porque são vítimas da inveja, dos ciúmes, da insegurança dos seus líderes. Então eu falo para vocês, assim, olha, quantas pessoas estão nessa situação e quantos outros líderes que caíram tanto, que chegam aqui na congregação e já querem ser ordenado, querem ser consagrado a missionário, a evangelista, a pastor, e querem, ou então querem simplesmente serem reconhecidos. E eu fico pensando assim, olha o nível em que nós chegamos como liderança. Então eu digo para você, assim, olha, a igreja, ela não pode viver uma vida de vale de ossos secos, porque a igreja, ela recebeu, foi derramado sobre a igreja o poder do Espírito Santo, através do batismo com o Espírito Santo. E é esse batismo que nos impulsiona, é esse batismo que trouxe para a igreja dons espirituais, capacidade espiritual. Para quê? Para fazer a obra de Deus, para pregar a obra de Deus, para fazer aquilo para o qual Deus tem o chamado. Então eu digo para você, eu não sei qual nível que você está, se você está doente, se você está morto espiritualmente, se você está fraco, ou se você está lá no vale de ossos sequíssimos. Mas a minha palavra para você hoje é esta, que em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida que você vai sair deste vale de ossos secos e vai viver uma vida abundante diante do Senhor. Algo novo vai acontecer na sua vida ainda este ano, porque Deus é poderoso para fazer coisas grandiosas na sua vida espiritual, na sua família, na sua vida financeira, seja lá aonde você estiver com necessidade. Deus é poderoso para mudar o seu quadro. Por isso eu digo para você, assim como o profeta disse, Deus, tu sabes. Hoje nós já podemos dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Aleluia. Então eu sei que o meu Deus vive, ele é poderoso e ele já se levantou para abençoar a sua vida, para renovar a sua vida, para trazer sobre você uma unção profética e poderosa. Aleluia. E eu sei que ele vai mudar o quadro da sua história. Eu sei que ele vai mudar. Então, eu tenho certeza que o vale de ossos secos não é o seu lugar. Jesus te abençoe.